do verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Diz a palavra do Senhor: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pai, essa é a sua palavra. Palavra da verdade, palavra que nos purificou, palavra que nos instrui, palavra que nos leva a conhecer de fato os anseios do seu coração. Que na noite de hoje, Deus, mais uma vez, o Senhor fale conosco. E que o Senhor produza a obra que o Senhor tem de produzir nas nossas vidas nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. E que nosso coração seja sensível ao seu agir nessa noite, ao seu trabalhar nessa noite. É que nós oramos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar os irmãos. Como eu falei na última vez que eu preguei algum texto, não lembro qual, aqui em Gálatas, não lembro qual exatamente agora, mas o livro de Gálatas, ele também é conhecido como a carta da liberdade cristã. É a carta onde Paulo, ele de fato faz um paralelo entre a nova realidade que nós estamos em Cristo, o novo tempo que nós encontramos quando nós aceitamos a Jesus, através da obra redentora de Cristo na cruz. Ele faz um paralelo acerca da antiga aliança com a nova aliança. Ele nos instrui de que a nova aliança é superior à antiga aliança. Que nós estamos num patamar superior àqueles que estavam, aqueles que as pessoas, o povo esteve anteriormente, antes da obra consumada. Nós estamos depois da obra consumada. E agora que a obra já foi consumada, nós já podemos desfrutar de tudo aquilo que ainda era promessa na antiga aliança. Na antiga aliança eles olhavam a obra da cruz como algo que era uma esperança, como algo que iria acontecer. Mas nós, nesse tempo, já olhamos para a obra da cruz como algo que aconteceu. Nós já podemos ter a esperança em Cristo como algo verdadeiro, como algo que já nós temos disponível nas nossas mãos. Quando nós olhamos a obra de Cristo na cruz, que já aconteceu, a gente não fica pensando, Jesus ele pode realizar algo na minha vida, Jesus ele pode me abençoar, o Senhor ele pode fazer uma mudança. Não, Jesus ele já promoveu a mudança, Jesus ele já te abençoou, Jesus ele já liberou as palavras. Nós não andamos mais debaixo do jugo da lei.
Nós não andamos mais debaixo da pressão que a lei exercia. Agora, o jugo que era pesado para nós, Jesus mesmo diz que Ele carrega esse jugo conosco. Ele diz para trocar com Ele esse jugo, porque o jugo de Cristo é suave. O Evangelho ele não veio para trazer peso para nós. O Evangelho não veio para trazer aflição para nós. O Evangelho ele veio para nos libertar. O Evangelho ele veio para mostrar que toda a parte pesada, tudo aquilo que era impossível para nós, Jesus Cristo ele levou na cruz. E uma vez que Jesus ele já levou na cruz, nós não temos que pagar preço de nada. Nós não temos que ter ações sacrificiais nenhum. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. E o sacrifício que nós fazemos hoje é um sacrifício em louvor ao Senhor. Não é um sacrifício onde eu vou me autoflagelar. Não é um sacrifício onde eu vou me ajoelhar e subir as escadarias da igreja de joelhos. Não é um sacrifício onde eu vou andar milhares de quilômetros para chegar num templo, numa basílica. Os sacrifícios que nós fazemos são sacrifícios para mortificar a nossa carne. São sacrifícios para mortificar as nossas vontades. São sacrifícios para que a nossa carne, a nossa voz interior, ela fique em silêncio. E que o Espírito, a voz do Espírito, nós dizendo, ela fale mais alto através de nós. O que Paulo fala nessa período que nós lemos, ele falando, olha, vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês não estão mais sob o jugo da carne. Agora vocês estão numa nova realidade. Agora o Espírito Santo ele já foi derramado. Vivam e andem nesse Espírito. Vocês têm preocupações acerca do que se deve fazer ou o que não se deve fazer. Vocês têm preocupações daquilo que é pecado e o que não é pecado. Vocês ficam fazendo perguntas, vocês têm dúvidas acerca do limite entre pecar e não pecar. Mas aquele que é a nova criatura, aquele que anda no Espírito, o anseio do coração dele não é saber qual é o limite entre o pecado e não pecar. O anseio dele é agradar o desejo do Senhor. O desejo, o que motiva aquele que nasceu do Espírito, aquele que é a nova criatura, é andar debaixo dos caminhos, dos decretos do Senhor. Por isso que Paulo ele começa dizendo, no texto que nós vemos, a partir do verso 16: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aquele que anda guiado pelo Espírito, ele não cede aos desejos da carne. Aquele que anda no Espírito, aquele que vive no Espírito, ele tem o discernimento daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade. Ele tem o discernimento do momento que o engano ele aparece. Eu já falei isso aqui uma vez, mas é sempre bom reafirmar. A gente não precisa gastar tempo com aquilo que é falso. A gente tem que gastar tempo com aquilo que é verdadeiro. Porque uma vez que eu gasto tempo com aquilo que é verdadeiro, que eu passo a conhecer o que é verdadeiro, quando o falso é apresentado, eu sei que aquilo é falso. Eu não preciso ter gastado horas com aquilo que é falso para saber que ele é falso. Eu andando com a verdade, eu caminhando na verdade, quando aquilo que não é verdadeiro aparece, eu sei que não é verdadeiro. Muitas pessoas têm a fixação de querer saber mais e mais sobre o demônio. Não quer saber sobre o demônio, onde ele vive, o que ele come, o que ele faz de hobby, quais músicas que ele gosta, quais músicas que ele compõe. Uma que ele compôs é assim: antes de pensar em matar. Não podia deixar de falar isso.
Aí quer saber lá quem que serve o demônio, quais são os seus nomes, seus apelidos, a sua hierarquia e como funciona o inferno. Eu quero ter uma divina revelação do inferno. Que mané divina revelação do inferno? Para que você quer saber hierarquia de demônio, nome de demônio? Se não está escrito na palavra, se não está escrito na Bíblia, porque não é importante. Se o Senhor Jesus aqui me deixou registrado, olha, o funcionamento do inferno é o seguinte: líder, Satanás, Lúcifer, antiga serpente. Segundo lugar, ciclano, fulano, sei lá, não sei o nome de demônio, não quero saber. Se não deixou é porque não é importante que você conheça esse tipo de coisa. Não é importante que você perca tempo com esse tipo de coisa. Em contrapartida, o apóstolo Paulo ele diz: eu quero conhecer Cristo. Mas Paulo não conhecia Cristo? Conhecia. Mas o que Paulo está dizendo nesse texto, que eu quero continuar caminhando nessa verdade, eu quero conhecer Ele mais e mais. Eu não quero perder tempo com o demônio, com Satanás, e qual que é o nome, qual o demônio que atua nisso aqui, o capeta que atua ali, e não interessa. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: Deus, o demônio do chapéu de palha, ele atua no quê? Fez, sei lá quem que é esse? Nunca fomos apresentados, e eu não quero ser apresentado a ele. E ela achou que eu estava brincando. Eu falei: eu não estou brincando. Eu não quero saber de demônio, nome de demônio, e quem garante que o nome desse demônio é esse? Quem falou que esse é o nome dele? Foi a irmã do não sei o que fez oração e falou lá, está amarrado, e agora, pelo sangue de Jesus, você é obrigado só a falar a verdade. Tá. Mas se esquece da palavra que diz que o diabo é o pai da mentira, que ele mente desde o princípio. E aí porque a irmã falou que orou não sei o que, ou a ex-satanista que trabalhava lá com o grau não sei o que da magia negra, da alta magia, ela falou que é e é. O demônio é mentiroso. O demônio é enganador. Eu não duvido nada de Satanás criou uma teologia para enganar os crentes. E começou a falar: não, vamos espalhar aí que o nosso nome é esse aqui, que a gente atua nisso aqui, que a nossa hierarquia é essa, que eu tenho esse aqui que é o grandão que faz tal coisa, tal, e isso e aquilo outro. Aí os crentes vão perder o foco. Os crentes vão olhar para aquilo que não interessa. Os crentes vão querer estudar a gente e esquecer de estudar o Criador. Os crentes vão querer gastar tempo com a gente e vão se esquecer de gastar tempo com o Criador, gastar tempo com o Espírito. Eu não quero saber de demônio, eu quero saber do Senhor. E essa galera, se você tirar o demônio dela, chegar assim: você tem uma semana, um desafio de uma semana para você pregar o Evangelho sem falar do demônio. Eles não conseguem. Se tirar o demônio deles, eles não conseguem anunciar a verdade. Se não tirar o demônio deles, eles não conseguem anunciar as boas novas de salvação. É por isso que Paulo fala: viva no Espírito. Se você viver no Espírito, você não vai dar moral para a carne. Se você viver no Espírito, você vai focar os seus olhos, a sua atenção naquele que verdadeiramente é o alvo da nossa atenção. O alvo da nossa atenção é o Senhor Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais. É por isso que Hebreus fala da superioridade de Cristo. O escritor de Hebreus fala: Jesus, ele é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior aos patriarcas. Jesus está acima de todas as coisas. Jesus é o nome sobre todo nome. Somente a Ele é a nossa atenção, a nossa adoração, o nosso olhar. Quando nós desviamos o nosso olhar para algo que não é Jesus, nós incorremos no risco de pecar. Nós incorremos no risco de apostatar da fé. Por isso que a palavra diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que a palavra diz que nós devemos seguir para o alvo. E o alvo é quem? Jesus. E
E o apóstolo Paulo ele fala para nós vivermos no Espírito, andarmos no Espírito. Porque foi através da obra do Espírito Santo em nós que nós nos arrependemos. Foi através da obra do Espírito Santo em nós que nós reconhecemos a Cristo. Foi por causa da obra do Espírito Santo em nós que nós nos arrependemos do maior pecado, que é não reconhecer a Jesus. E a partir do momento que nós nos arrependemos desse pecado, foi uma reação em cadeia. Nós somos nos arrependendo dos outros e dos outros e dos outros, e a obra de Cristo na cruz ela foi ter um significado para nós. E nós estamos tomando posse da obra de Cristo na cruz. E o apóstolo Paulo ele continua. Porque a nossa luta, ou melhor, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aquele que vai impedir, nos impedir de fazer aquilo que a gente quer, é o Espírito Santo. E o impedir não significa que ele vai entrar na nossa frente e falar, não vai, não vai, não vai, não vai. O Espírito Santo ele vai nos dar as dicas, ele vai nos dar as orientações, ele vai nos alertar. O Espírito Santo é como se fosse um sinal de trânsito. Se o sinal estiver no vermelho, a gente sabe que é para não avançar. Mas alguma coisa te impede de não avançar? Se você quiser passar o sinal vermelho, você vai passar. Eu passo vários. Quando eu vou para trabalhar de carro, de madrugada, eu vou ficar de madrugada para o sinal? Nunca. Sinal vermelho é só um mero detalhe para mim esse horário. Ah, mas só está vermelho, não pode. Fala isso por... Antes de pensar em matar. Faz para eles. Essa galerinha. Estou zelando pela minha segurança. Estou indo. O Espírito Santo é como se fosse um sinal. Ele acende a luzinha lá, está verde. Vai, fica à vontade. Amarelou, ó. Fica ligado, hein? Dá para ir, mas ó, fica ligado. Acendeu o vermelho, não vai. Mas a gente pode ir. Nada nos impede de ir, nada nos impede de fazer. O Espírito Santo é aquele que vai ficar com aquela vozinha falando aqui na sua orelha. E quando a gente dá voz ao Espírito Santo, é ele que faz isso que o apóstolo Paulo diz. A gente não faz o que a gente quer. Tenho certeza que se dependesse de você, você já tinha cometido alguns homicídios na sua vida. Ou no mínimo algumas agressões. Tenho certeza que se dependesse de você, muitos pecados você teria feito. Mas o que te segurou foi o Espírito Santo. Carne lutando contra o Espírito, porque são opostos entre si. Não tem como haver a mistura. E aí, no carnaval, não sei se eu cheguei a comentar isso aqui, mas na época do carnaval, vi um vídeo lá do repórter entrevistando uma menina que estava vestida, fantasiada de anjo. E aí o cara perguntou: por que você veio com essa fantasia? Aí ela falou: não, na realidade, eu ia vir de diabinho. Mas eu sou, você achou que ficou ruim? Vai piorar. A Manu me olhou uma carta e não vai piorar, não. A menina falou: que eu vim de diabinho. Mas, segura na cadeira aí. Mas, eu sou evangélica. E o Espírito Santo falou para mim não ir de diabinha. O Espírito Santo falou para eu vir para o carnaval de anjo. Piorou, cara. Não
Aí vamos ver a palavra aqui. O espírito luta, a carne luta com o espírito. O espírito luta contra a carne. Porque os dois são opostos entre si. Como o Espírito Santo me mandou curtir o carnaval, que é a festa da carne. Pode ir, não tranquilo, não vai de diabo não, porque o diabo, você é luz. Não pode vestir de diabo, vai diante. Curte tudo que eles estão curtindo, faz tudo que eles estão fazendo, mas o importante é que você está vestido de anjo. Eu já tive um carnaval nas duas óticas. Na ótica do Fuliano, na ótica do bagunceiro e na ótica daquele que estava indo resgatar os bagunceiros. E teve, quando eu fui nesse evangelismo de carnaval, o pessoal compartilhando as situações lá, teve testemunho da galera dizendo que eles estavam indo numa determinada situação e o Espírito Santo falou: ó, não vão, lá não, fiquem aqui, a área de atuação de vocês é aqui. Por que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem em determinado lugar? Não sei. Vai que chegasse lá alguma coisa que ia ser tão chocante para eles que eles não suportariam. Vai que eles chegavam num determinado lugar, o pessoal não ia receber bem o Evangelho, poderia correr algum risco com a integridade física deles, não sabe. Mas eles obedeceram a voz do Espírito, que não nos permitiu ir a determinado lugar, porque eles estavam com o propósito de evangelizar, e eles evangelizaram. Levaram Jesus no meio da bagunça. Apesar da bagunça, eles não faziam parte da bagunça. Por quê? Porque carne e espírito são opostos entre si. Enquanto isso, está a outra lá, vim de anjinho, porque o Espírito Santo mandou vir de anjo. Não se deixe enganar. Não é preciso uma teologia apurada para a gente compreender que isso é absurdo. Meia hora de conversa com Deus por semana. Agora que eu vou ser aqui até jogar abaixo. Meia hora de conversa com Deus por semana vai fazer com que você compreenda que isso é um absurdo. Isso não é viver no Espírito, isso não é caminhar no Espírito. E aí Paulo ele fala, continua dizendo: mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí ele fala das obras da carne. E as obras da carne são conhecidas. E são a imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Aí eu te digo, o carnaval, o gabarito, tudo isso aqui. E aí a menina quer dizer que o Espírito Santo me disse para vir vestida de anjo e participar de toda essa patifaria aqui. Aquele que anda no Espírito, ele não satisfaz o desejo da carne. Aí Paulo ele elenca ali algumas coisas que são as obras da carne. E repare bem, em nenhum momento aqui Paulo falou de diabo. Em nenhum momento aqui Paulo falou de Satanás. Em nenhum momento aqui Paulo falou de batalha espiritual, potestades e não sei o quê. Para pecar, para praticar as obras da carne, para ser inclinado à carne, não precisa de demônio. Não precisa do diabo. Tem muita gente que economiza o trabalho do diabo. Fala: diabo, vai tentar os crentes lá, concentra suas forças nos crentes. Deixa que eu faço tudo de perverso sozinho. E a galera vai de cabeça, mergulha de cabeça no pecado.
mergulha de cabeça nas patifarias da vida. E o apóstolo Paulo ele faz esse paralelo. Ele chega dizendo: olha, o problema é esse. As obras da carne são essas. Eu estou te alertando, já te alertei, estou alertando você de novo. E falo da consequência de tudo isso. Não herdarão o reino de Deus. Tem gente que acha que a justiça de Deus é igual à justiça brasileira. No final está todo mundo liberto. No final, impunidade. Tem gente que acha que no final de tudo Deus vai chegar assim: nossa, vamos dar anistia para todo mundo. Sinto dizer, mas isso é mentira. Tem gente que diz: olha, no final de tudo, eu não creio num Deus que vai fazer isso com ninguém. O meu Deus não vai fazer isso com ninguém. Até certo ponto não está errado. Às vezes não é Deus que vai jogar, a pessoa que vai se lançar. Consequências dos nossos atos, consequências dos pecados, semeaduras, sementes. Plantei pecado, plantei iniquidade, plantei obra da carne. O que eu vou colher? Eternidade com o Senhor? Pode que não. Deus ele é santo. E a santidade de Deus, ela não se mistura com o pecado. Por que nós perdemos a comunhão com o Senhor? Por conta do pecado. E Deus ele faz isso para nos proteger. Porque diante da santidade do Senhor, nós vamos ser fulminados, consumidos. É por isso que o sangue de Cristo Jesus está sobre nós. Por conta do sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, nós podemos nos achegar ao Senhor. Porque é o sangue de Jesus que nos protege, o sangue de Jesus que nos cobre. Se não fosse a obra de Cristo Jesus, não haveria maneira nenhuma de nós nos voltarmos para Ele. Por causa do sangue de Cristo Jesus que está sobre nós, é que o escritor de Hebreus ele diz: agora nós podemos nos chegar com confiança junto ao trono da graça. Porque esse sangue está sobre as nossas vidas. Agora nós fomos justificados. Na antiga aliança não existia nenhum justo, mas agora, através da obra de Jesus, a igreja se tornou justificada. Nós somos justos, não pelo mérito nosso, não pelas nossas ações, mas por conta da ação daquele que obedeceu do princípio até o fim. Daquele que foi obediente do princípio até o fim. A saber, Jesus Cristo. E Paulo ele fala das obras da carne. E depois ele diz: mas o fruto do Espírito. E aqui fica a correção. Não é no plural. Não são os frutos. É somente um fruto. O fruto do Espírito. É um único fruto. Mas é um fruto que tem diversas facetas. O fruto do Espírito, muitos teólogos defendem que o fruto do Espírito, na verdade, é o caráter de Deus, uma manifestação do caráter de Deus, uma manifestação da natureza de Deus. Um só Deus, um só fruto, mas que ele tem as suas diversas faces. E o apóstolo Paulo ele vai lá e elenca qual é o fruto do Espírito. Ele começa dizendo: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a manifestação do fruto do Espírito. Essa é a manifestação daquele que de fato tem o Espírito Santo. Muita gente pensa que aquele que tem o Espírito Santo é aquele que fala em outras línguas. E tem muita gente que é frustrada, se frustrou na igreja, saiu até da igreja por conta disso.
Aí eu fiquei aqui buscando, orando, jejuando, anos e anos, e eu não fui batizado com o Espírito Santo. Ah, Deus não me ama. O falar em línguas é só uma evidência externa. Não necessariamente aquele que foi batizado com o Espírito Santo ele vai falar em línguas. Porque existe uma diversidade de dons do Espírito. Você pode não falar em línguas, mas o Espírito Santo pode te usar em um outro dom. O não falar em línguas não significa que você não foi selado com o Espírito Santo. E por isso que o apóstolo Paulo ele coloca até o dom de línguas como o mais basicão e o mais sem graça. Por que ele faz isso? Porque a igreja de Corinto estava se achando toda. Nossa, eu falo em línguas, sou bravo, o Espírito Santo está comigo. Você fala em línguas? Mas você não interpreta, então? Tira sua onda, não. Você fala em línguas, mas você não anda em amor. Então, de nada serve, de nada vale. Se você quer saber se de fato uma pessoa ela tem o Espírito Santo, ela manifesta o Espírito Santo nela, é você olhar aqui, ó, o fruto do Espírito dessa pessoa. Ah, ela não fala em línguas, mas a pessoa anda em amor. Ela não fala em línguas, mas ela é uma pessoa alegre. Ela não fala em línguas, mas é uma pessoa que anda em paz, que transmite a paz. Quantas pessoas aí, crente, eu vou falar de nós, vou falar de nós um pouquinho. Os crentes atribulados, os crentes que não têm paz, os crentes pessimistas, os crentes que você chega assim, ó, pô, vamos dar um passo em fé, isso aí, ó, isso aí vai dar certo não. Não tem paz. Não tem a fidelidade, que em outras versões é a fé. Quantos crentes você não vê que qualquer coisinha está arrumando tumulto, arrumando barraco? As irmãs que gostam de botar baiano, não se dão. Domínio próprio. Quantos que você não quer, você vê na rua, você não quer dar uma mão na cara? Domínio próprio. Temperança. Essa é a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito, você olhar essa pessoa é cheia do Espírito Santo, não. É quando você olha e espera uma resposta, uma atitude da pessoa e ela responde de maneira oposta. É você provocar, esperar uma reação de violência, de agressão e a pessoa responder em amor, responder em paz. Tem uma história lá da igreja me seguiram, lá da antiga União Soviética, que comunistas sendo comunistas invadiram a igreja, prenderam os crentes, porque você não pode ser crente. O senhor do comunista é o Estado. Então, você tem o Senhor, Jesus é o Senhor, não é o Estado, não pode. E aí, um casal foi preso, jogado na cadeia. E eles tinham um filho de 11 anos. E o menino, quando soube que os pais foram presos, foi lá na delegacia. E lá o delegado olhou para ele: o que você quer, menino? Eu fiquei sabendo que o senhor prendeu meus pais. Eu vim aqui para visitar os meus pais. E o delegado falou: vai embora aqui, menino, não vai visitar ninguém não. Eles foram presos porque eles são crentes. E crente não tem direito a nada. Você não vai ver seus pais não. E o menino voltou lá no outro dia: quero ver meus pais. Ô menino, você não vai voltar aqui não. E foi lá, deu um tapas no menino, mandou o menino embora. E o menino ficava vagando na rua lá, sem comer, com frio, porque o pessoal tinha medo de ajudar ele, porque ia estar ajudando o crente. O tempo passou e o menino chegou um dia lá com um buquê de flores. E o delegado olhou aqui e falou: você está trazendo essas flores para quem? É
para sua mãe aí que está aí dentro, eu já te falei, você não vai visitar sua mãe, você não vai visitar seu pai. Pode ir embora antes que eu te dê outra surra. Qual foi a reação do menino? O que você espera que o menino fizesse? Se fosse você na sua racionalidade, você ia pegar a flor, jogar na cara dele, dar uns tapas no cara, sei lá, virar a mesa. Sei lá, não acontece assim, mano. Você fala, vou jogar na sua cara, a flor está envenenada, morre aí. Sei lá. O menino pegou aquela flor, aquele buquê de flores, deu na mão dele lá e falou: eu fiquei sabendo que hoje é o aniversário da sua esposa. Eu trouxe esse buquê de flores para você dar de presente para ela. Naquela hora, o delegado falou para o menino e falou: vai embora daqui, some da minha frente. Quando o menino foi embora, aquele delegado ele ficou dias chorando, constrangido com a atitude do menino. Ele esperava que aquele menino reagisse da mesma medida, mas aquele menino entregou algo que ele tinha. O que aquele menino tinha era a manifestação do fruto do Espírito na vida dele. E tempos depois, aquele delegado se converteu. E a notícia que ele tinha se convertido correu. E o que aconteceu com o delegado? Foi preso. E ficou preso na mesma cela dos pais do menino. E ele pôde falar isso para os pais do menino, contar essa história e falar: olha, eu só estou aqui por causa da atitude do seu menino, por causa da ação do seu filho. Eu conheci a Cristo por conta de algo que Ele me deu que eu não tinha. E para mim é uma honra estar preso aqui junto com vocês. Vocês que eu prendi, mas agora eu tenho a honra de estar preso junto com vocês. Porque vocês ensinaram isso para aquele menino. Aquele menino era cheio do Espírito Santo. Aquele menino tinha a manifestação do Espírito Santo na vida dele. Aquele menino, no momento da aflição, da dificuldade, não ficou lá rodando no manto, falando em línguas, profetizando. Ele manifestou algo que estava dentro dele, que era o fruto do Espírito. Aquele menino andava no Espírito, vivia no Espírito. Verso 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aquele que é de Cristo, ele matou as suas vontades. Aquele que é de Cristo, em determinadas situações, ele assume as perdas. Ah, você é trouxa? Eu não sou trouxa. Eu prefiro andar em paz. Eu prefiro fugir do embate, da briga. Eu prefiro dar a outra face. Eu prefiro mostrar Cristo no momento onde ninguém imagina que Cristo ele possa ser mostrado. As melhores oportunidades que nós temos de mostrar Cristo são nos momentos que ninguém espera que a gente mostre Cristo. As melhores situações para nós mostrarmos Cristo são as situações onde todo mundo espera que saia da nossa boca murmuração, xingamento. Eu conheci um pastor que ele foi atropelado. E quando ele sofreu o acidente, foi atropelado. E estava lá cheio de dor, todo lá ensanguentado lá. Veio a ambulância, levou a ambulância, carregou ele, por exemplo. E lá na ambulância, cheio de dor, aquela coisa toda. E o socorrista lá começou a fazer as perguntas para ele lá, para ver como é que ele estava, aquela coisa toda. Perguntou: o senhor faz o quê? O senhor tem família? Ele tem. O senhor faz o que da vida? Ele é só pastor. Mas quem falou que era pastor, que ele queria, o socorrista ficou em silêncio. E começou a chorar. Ele cheio de dor lá, já foi, não entendendo nada, o que está acontecendo. O socorrista chorando. Depois ele falou assim: o senhor é pastor?
eu sou desviado. E hoje minha mãe falou que Deus ia mandar um sinal. Eu me iria encontrar com um pastor, esse pastor ia conversar comigo e ia voltar para os braços do Senhor. Eu não acreditei na minha mãe. E aquele pastor lá, na ambulância, todo machucado, estou cheio de dor. E podia muito bem falar, não, esse pastor não sou eu não. Você que tem que me atender. Você que tem que me socorrer no meu estado. Ô Deus, quem precisa de cuidado sou eu, não tenho que cuidar de ninguém agora. Mas a atitude foi a oposta. Ele entendeu que ele estava machucado, entendeu que ele estava debilitado. Mas acima de tudo, o propósito. Acima de tudo, a vontade do Senhor. Acima de tudo, o reino de Deus. Acima das minhas vontades, acima do meu conforto. Mesmo em dificuldade. Ele falou de Jesus para aquele socorrista. Mesmo na situação debilitada, ele pôde orar pelo socorrista. Aquele socorrista, ele se reencontrou, voltou para os caminhos do Senhor. Porque aquele que está em Cristo, aquele que é discípulo de Cristo, ele entendeu que não é a nossa vontade que prevalece, não é o nosso conforto que prevalece. Ele termina: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O local de você encontrar o Espírito não é só quando você vem na igreja. Ah, eu estou aqui na igreja, cheio de Espírito, maravilha. Saiu por aquela porta, esquece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é algo contínuo, uma vez que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. O viver no Espírito é você permitir que a voz do Espírito Santo ela sempre seja uma voz que fale mais alto do que a sua própria voz. Viver no Espírito é você se permitir ser usado por esse mesmo Espírito. Mesmo quando você não está planejando. Mesmo quando você não sai de casa com esse objetivo. Hoje eu vou sair na rua com o objetivo de ser usado pelo Espírito Santo. Mesmo que isso não aconteça. Tem dia que você sai de casa só porque você tem que sair. Tem dia que eu saio às 4 e pouco da manhã, eu vou para a rua para esperar o ônibus. Eu só saí porque eu saí. Meu espírito está lá na cama ainda. Está só a carcaça andando na rua lá, igual um The Walking Dead. Mas mesmo nessas situações, eu tenho que andar no Espírito, permitir que, mesmo que eu esteja acabado, permitir que o Espírito Santo me use como instrumento. Andar no Espírito. Permitir que Ele me inspire a liberar uma palavra, mesmo que essa palavra esteja sendo liberada sem a intenção. Hoje de manhã, aconteceu algo inusitado. Lá na escola dominical, dando aula, eu falei, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a irmã aqui, vamos supor que a irmã, eu comecei a falar, a irmã tem 2 filhos, e comecei a dar um exemplo. Eu achei que eu estava tirando o exemplo da minha cabeça. Mas sem saber, eu estava falando o que estava acontecendo na casa dela. E ela falou, nossa, é isso mesmo. É isso mesmo o quê? Está acontecendo isso. Nossa, pai. Deus está me usando aqui, eu não estou nem sabendo. Eu não sou irmão do corpo, uma vez que nem cabelo eu tenho. Eu falei, pô, já que estou falando isso aqui, é Deus inspirando, vamos continuar no exemplo. Porque eu achei que eu tirei o exemplo da minha cabeça, mas era Deus falando para o papai e irmã, eu falei, não, vamos continuar. Eu continuei dando aquilo que eu achava que era exemplo, mas era mais coisa que Deus estava falando, que estava acontecendo na casa dela. E ela falou, nossa, Deus te usou agora. Eu falei, sem eu querer, sem eu saber, sem eu planejar. É
Essa é a marca daquele que é usado pelo Espírito. Não sei se eu falei aqui isso, não lembro se eu falei, mas se eu já falei, eu repito. Estava em casa, bolado, bravo, situação ocorrida, bravo. Estava lá no meu canto lá, vou ficar aqui porque se aparecer alguém, acho que eu vou agredir alguém, então eu vou ficar quieto, parado. E a irmã Bárbara, ela mandou uma mensagem para mim, eu olhei, Bárbara, por que a Bárbara está mandando mensagem para mim? Não costuma mandar mensagem para mim? Até achei isso, será que morreu alguém? O pessoal que não manda mensagem, de repente manda mensagem assim, você pensa no pior, tragédia, morreu alguém. Aí eu abri a mensagem, estava uma foto, eu não tinha baixado a foto, e a foto de um atestado de óbito aqui. Aí fui ver a foto, era a foto da página do devocional dela. E depois a mensagem no áudio. Ela dizendo, olha irmão, estava fazendo meu devocional aqui. E quando eu terminei de ler, quando eu fui orar, o Espírito Santo, ele trouxe você à minha mente. Trouxe você à memória. Não sei, faz tempo que a gente não conversa, não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo me direcionou a encaminhar esse devocional para você. Eu peguei e fui ler lá o título do devocional. Vou até ver aqui de novo a parada errada. O título errado. O título do devocional: Vença a decepção. Eu olhei e falei, nossa, não tem como não ser de Deus isso. Eu respondi para ela, irmã, é de Deus. Veio no tempo oportuno. Eu estava bolado em casa por conta de uma decepção. Por conta de ter confiado em alguém, em pessoas, não em Deus. Por conta de eu esperar um resultado de pessoas, e pessoas vão nos decepcionar. O único que não nos decepciona é o Senhor. Ela se deixou ser guiada pelo Espírito. Ela se deixou ser usada pelo Espírito. E a resposta veio de alguém que eu não estava esperando. Veio de uma pessoa que não tem um relacionamento próximo. Estou há meses sem ver a irmã Bárbara. Mas a resposta veio de alguém que estava inesperado. Porque ela se deixou ser usada pelo Espírito. Talvez seja você esse inesperado. Talvez seja você esse que ninguém está esperando sair alguma coisa, mas é de você que vai sair. Talvez seja você essa pessoa aí que Deus ele vai colocar na sua mente, alguém que você não vê há muito tempo, um amigo de escola, que você estudou lá no jardim de infância, ou você trabalhou no seu primeiro emprego, e Deus te traga ele à memória e você tem um contato remoto com ele e fala, olha, faz tempo que a gente não conversa, mas tem algo de Deus para você. Talvez seja Deus. Olha, eu lembrei de outra coisa, sou resenhão, fato. Sexta-feira, eu vou acabar aqui, eu prometo. Acabo com essa. Sexta-feira, pessoal do serviço, vamos fazer um que a gente não se reúne, vamos reunir aqui para a gente jogar a conversa fora. Falei, vamos lá, cada um leva o seu bebido aí e a gente vai depois rachar a carne, beleza? Eu tinha umas coisas para fazer, cheguei lá depois, o pessoal já estava alto. Na hora que eu cheguei lá, e falei, olha isso que eu trouxe, eu trouxe Santa Ceia. Eu levei um Guaraná, uma garrafa de suco de uva.
O pessoal ficou rindo. Estou falando sério aqui, ó. Hoje nós vamos cear. Trouxe a Santa Ceia aqui, ó. Tem um suco e tem pão aí, vamos fazer essa Santa Ceia. Resenha rola, aquela coisa toda e tal. Esse chega um momento, é um momento final de festa. É um momento onde, quando alguém sabe tocar violão, algum instrumento está lá, para tudo, faz a rodinha e começa a cantar as músicas. Ele fala, faz o violão, Caí pegou o violão, falou tudo e começou a cantoria. Todo mundo já alto, né? Nunca terminava, não completava nenhuma música, aquela coisa toda, aquela bagunça. E nessa hora onde eu estava? Na churrasqueira. Foi minha hora de brilhar. Eles estavam lá na cantoria deles, estavam lá na churrasqueira. Comi tudo que eu tinha que comer. Acabou a carne. Sentei lá do lado da churrasqueira. Estou lá no meu celular, vendo as coisas e tal. Aí apareceu uma música que eu conhecia, falou, nossa, é boa, aquela coisa que é interação. Vi uma zoeirinha aqui, outra ali. Do nada, o outro que estava tocando na rodeio falou assim, Deus, presta atenção nisso aqui. Começou a tocar Preciso de Ti. Falei, não, agora é minha vez. Comecei a louvar a Deus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. E para minha surpresa, todo mundo conhecia a música. Eu falei, olha, temos desviados aqui, eu não sabia. Todo mundo começou a cantar, Preciso de Ti e tal. Lembra que no meio da bagunça lá, 99% das músicas eles não completavam nenhuma. E o louvor foi do começo ao fim. Eu falei, nossa, Pai, Deus está aqui. Depois o outro falou lá, não, pô, canta aquela lá, da Cassiane, agora fugiu. Esqueci, da Cassiane, esqueci agora. E cantou a música Cassiane, vi, rapaz, isso aí eu tenho que pegar a colinha que não sei cantar não. E não precisava nem eu cantar, que ele sabia. Eu ficava ali só, igual no style Padre Marcelo Rossi, só indicando o caminho. E agora isso aqui. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Ele até pentecostal, né? Faltou irmã. Faltou, senhora. E eu falei, estou me sentindo uma assembleia agora, estou me sentindo uma assembleia de Deus agora. E falei, vamos embora. Aí puxou o outro lado. Me fala aquela da Aline Barros, que qual da Aline Barros? Aquela de oração, que qual de oração? Ele ficou, fala de Espírito Santo, aí o outro, não é Aline Barros não, é Fernanda Brum. Do Espírito Santo, Fernanda Brum, toca aí, ele tocou do Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim. E aquela hora, de fato, o Espírito Santo estava ali. Que eu me vi só eu cantando. Quando eu olhei para o lado, estava lá o pessoal chorando. Tinha uma menina lá que era namorada do rapaz lá, conheci na hora. A menina estragou a maquiagem dela inteira. Eu falei, rapaz. E a namorada dela chegou com Deus. Ela está lembrando da mãe dela. Que a mãe dela, não vou falar as palavras que ele falou para mim, mas vou traduzir aqui para o inglês. A mãe dela é crente pra caramba. Ela está lembrando da mãe dela. Não, a menina chorando. Aí o rapaz estava do lado dela, abraçou ela, não chora, não. Eu falei, pô, Deus, o Espírito Santo está agindo. E depois pediram um outro louvor lá. E depois, resumindo, fomos até quase 1h da manhã. Só no louvor. E terminamos aquilo que foi programado para ser uma bagunça, louvando a Deus. Aí você pegou uma Deus, mas não estava todo doidão, tudo bêbado. Mas na hora a onda até foi embora. Na hora Deus ele agiu de tal forma ali, quebrantando os corações, que a onda foi embora. E eles saíram, todo mundo saiu dali com aquela coisa na mente. Saudade do Senhor. Por que isso foi produzido? Porque eu estava ali me permitindo ser usado pelo Senhor.
Imagina se eu ficasse tímido. Imagina que chegasse lá o Rodrigão lá, Deus, ó, esse louvor aqui, começasse a tocar, eu ficasse lá, vou partir para dentro. A hora é essa. Discernimento, discernir. A hora é essa. Estava em minoria. Mas agora Deus entrou na parada, eu estou em maioria, eu vou para dentro. Se nós temos Espírito, se nós vivemos no Espírito, caminhamos também nesse mesmo Espírito. Esse Espírito ele vai ser o promotor dessas coisas. Vai te dar a oportunidade de viver essas coisas. Se aconteceu comigo, vai acontecer muito mais com você. Sou só um comedor de feijão igual vocês. Eu estava lá só por causa da carne. Eu estava lá só para serrar o churrasquinho. Mas olha o que Deus fez. Se permita ser usado por esse Espírito. Se permita viver essas experiências do Espírito. É isso que Deus deseja dos seus filhos. Que você se manifeste no poder e na autoridade desse Espírito. Você pode pensar no nome, irmão. Fui tão levado pelo Espírito hoje que eu falei o que eu queria falar. Na graça do Espírito. Semana passada eu falei, semana que vem nós vamos falar disso aqui, do fruto permanece. Comecei a falar de fruto e não falei do fruto permanece. Na semana que vem, se o Espírito Santo não mudar os planos de novo, a gente fala do fruto que permanece. Que é importante que você tenha esse feeling do Senhor, de você planejar algo, mas se Ele te direcionar para uma outra direção, vá para outra direção. Ah, mas eu planejei, eu combinei, eu acertei. Não, mas o Espírito está nos movendo para uma outra direção. Vá para outra direção. Vá para onde o Espírito Santo, o vento do Espírito Santo soprar. Eu já pensei em outra história, mas não vou falar, que eu prometi que ia acabar com feche os olhos aí, irmão. Permita ser guiado pelo Espírito nessa hora. Se permita ouvir a voz do Espírito nessa hora. Se permita ter a sensibilidade do Espírito Santo na sua vida nessa hora. O Espírito Santo, Ele nos guiando, Ele nos leva a direções que a nossa vontade muitas das vezes ela não quer. Porque nós estamos apegados àquilo que a gente está acostumado. Nós estamos apegados com as amizades que nós temos. Nós estamos apegados com o ciclo que nós convivemos. Nós estamos apegados com a rotina que nós temos. Nós estamos apegados com uma pseudo-segurança que nós achamos que nós temos. Mas o Espírito Santo ele nos leva a lugares onde nós não vamos ter o controle, a locais onde nós vamos achar que nós estamos sozinhos. Mas é o Espírito Santo que nesses momentos ele vai se provar o nosso maior amigo, a nossa melhor companhia. O Espírito Santo vai nos levar a lugares que vai parecer que a gente vai estar sozinho, vai parecer que a gente vai estar perdendo as nossas amizades. Mas é justamente para isso, para que você seja transformado. E que Deus coloque ao seu redor não as antigas amizades que te levavam para a perdição, mas para te cercar de pessoas que te auxiliem a cumprir o seu propósito, que te auxiliem a se achegar mais próximo do Senhor, ao trono do Senhor, que te auxiliem a viver a sua melhor versão, que te auxiliem a viver na autoridade do Espírito, na
na coragem, na trepidez que somente o Espírito Santo é capaz de proporcionar. É por isso que o Espírito Santo falou com João no livro de Apocalipse, na carta às igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus é o dono da igreja. Jesus é aquele que guarda a igreja, que cuida da igreja. Mas é o Espírito Santo que dá a direção para a igreja caminhar. É o Espírito Santo que dá a inspiração para que a igreja se posicione. E quando nós falamos de igreja, eu não estou falando aqui de tempo, não estou falando aqui de instituições, estou falando de pessoas, estou falando de você. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja de Cristo. O Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está direcionando. O Espírito Santo quer um ser relacional. Ele quer te inspirar nessa noite. Ele quer te direcionar nessa noite. Aquela vozinha que você vê lá no fundo do seu interior. Às vezes você não sabe o que é. Você pensa que são vozes da minha cabeça. Sabe que é o Espírito Santo. Nessa noite, a minha oração vai ser para que você passe a conhecer a voz do Espírito Santo. Você não tenha dúvidas dessa voz que te direciona. Meu Santo, eu oro pela sua igreja nessa noite, para que os nossos corações eles sejam sensíveis ao seu direcionamento. Eu oro nessa noite, Deus Santo, para que toda a confusão ela seja lançada fora, porque onde habita o seu Espírito não há confusão. Aquele que anda no Espírito, aquele que vive no Espírito, é aquele que anda por fé. E fé não é confusão, fé não é dúvida, fé é certeza. E nós caminhamos por fé, nós vivemos por fé. Nós caminhamos debaixo da direção do Espírito. E nessa noite, ó Pai Santo, conforme nós fomos ministrados, que o fruto do seu Espírito ele seja gerado dentro de nós. Que as obras da carne elas fiquem e permaneçam num passado onde nós não queremos mais acessar, porque agora a nossa nova realidade é caminhar no Espírito. Por isso, Deus Santo, na vida de cada um e cada uma aqui nessa noite, que venha essa inspiração do Espírito, que venha esse fogo do Espírito, esse Espírito que faça com que nós possamos discernir as oportunidades de ministrarmos a vida, as oportunidades de proclamarmos a salvação, as oportunidades de sermos usados com o Espírito da profecia para edificação, para a exortação, para o consolo, e que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas em todo momento. Que nós tenhamos o discernimento e a humildade de saber que não é por nós, não é por aquilo que nós produzimos por nós mesmos,
mas é pela ação do teu Espírito. Para que o mundo reconheça que Cristo é o Senhor. Para que a sua igreja avance, para que o teu reino avance. Para que se cumpra a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, de que venha o teu reino, de que seja feita a sua vontade aqui nessa terra, como ela é feita no céu. Que o teu Espírito, Deus Santo, nos revele, nos mostre que nós temos autoridade. Que o teu Espírito nos empodere e nos revista de coragem. Porque o espírito do medo não habita mais dentro de nós. Pelo contrário, o teu Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Uma vez que nós somos filhos do Senhor, não há espaço para medo, porque o fruto do Espírito é amor. E sua palavra diz que o amor, ele lança fora todo o medo. Nós abençoamos a vida dos seus filhos e filhas aqui nessa noite. Que o Senhor nos leve para os nossos lares sob a sua proteção, sob o seu cuidado, debaixo da sua graça. E que caminhemos, guiados pelo teu Espírito, na prática da sua palavra, mostrando o fruto do Espírito, evidenciando que o velho homem ele já morreu e que aquele novo homem que nasceu em nós é uma nova criatura, lavada, remida no sangue do Cordeiro, uma nova criatura que é revestida desse Espírito que nos ungiu, nos capacitou para apregoar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, para lançar palavras de vida, de edificação, de transformação. O Senhor nos leve para os nossos lares, Pai, com essa consciência, e que retornemos novamente na quinta-feira com as experiências para contar, com o nosso coração grato por conta da fidelidade que mais uma vez foi provada, e que mais uma vez o Senhor ministra os nossos corações, fale nossos corações, nos instrua, nos dirige para o máximo louvor da sua glória. É o que nós oramos nessa noite, Deus, no nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, irmão, minha irmã, na paz de Cristo Jesus, que te abençoe, que te guarde.